Eu sou Eduardo Bolzon, advogado titular da Bolzon Advogados. Hoje eu trago para vocês mais um caso aqui do escritório, um caso bastante interessante porque ele demonstra a persistência do advogado. Como é importante o advogado, mesmo recebendo um não, uma decisão negativa, ele insistir numa boa tese de defesa. Conseguimos uma reversão num acidente de trânsito com situações bem inusitadas. Se você está interessado no tema, acompanhe o vídeo na íntegra logo na sequência. Quero trazer para vocês um caso recente do escritório relacionado a um acidente de trânsito. Mas esse caso ele tem algumas particularidades, em especial a importância, a mensagem que fica é da importância que o advogado tem que dar à tese que ele defende. Se ele acredita na tese, mantém, mesmo que você alcance o resultado inicialmente negativo, mantenha a sua tese, insista que pode sim haver uma reversão em instância superior. Pois bem, o caso, como eu já disse, é um acidente de trânsito, processo bastante corriqueiro na advocacia civil. Era um caso aí de juizado especial. O cliente nos procurou, ele tinha acabado de receber citação, uma pessoa bastante humilde, um trabalhador. Ele é proprietário de um pequeno caminhão, um caminhãozinho antigo, faz mudanças, mas a particularidade é que ele nunca teve habilitação, ele não é habilitado, né? Trabalha na direção como motorista, fazendo mudanças, mas nunca foi habilitado. Acabou se envolvendo num acidente na região de Curitiba. Esse acidente, a dinâmica do acidente aconteceu, acho que todo mundo já passou por uma situação como essa, onde há um fluxo de parada à frente e os veículos, por falta de atenção, vão freando cada vez mais em cima, vai criando quase como uma onda aquele trânsito, e lá para trás as pessoas vão freando com força, né? Ele vinha desenvolvendo uma velocidade baixa, porém, porque o veículo à sua frente freou bruscamente, ele acabou tendo que frear e acabou vendo, né, na percepção que ia acabar tocando aquele veículo na frente. E olhando no retrovisor, ele estava posicionado à direita na pista da esquerda vinha uma van também de entrega, em alta, com uma velocidade maior do que a dele, estava atrás, e ele observou. Essa van veio, até cantou pneu, enfim, e vendo que essa van ia bater no carro da frente dela, da van, acabou, né, direcionando para não bater na mureta da rodovia, acabou direcionando para cima do caminhão. Na verdade, o dano material ele foi pequeno, que a gente observou ali nas fotos, né? No caminhão pouco se fez, já era um caminhão antigo, já com as suas marcas de uso, né? A van teve sim uma avaria, mas pouca monta, né? Uma avaria superficial, apesar de que o valor da inicial, o valor do autor era alto com relação ao dano moral. Também pediu o autor dano material, dano moral, lembrando que a empresa estava na propriedade de uma, né, a van está no nome de uma empresa, mas mesmo assim insistia no dano moral, e lucro cessante. Todos nós sabemos que é aquilo que você comprovadamente deixa de oferir como renda, seja uma pessoa física ou jurídica, como nesse caso. Pois bem, a dinâmica que o nosso cliente nos falou no atendimento foi bastante diferente, que ele foi atingido pela van e não o contrário. Já a inicial, quando nós avaliamos, descrevia uma dinâmica bem diferente, como se o caminhão do nosso cliente tivesse invadido a pista da esquerda na tentativa de se evadir do carro à sua frente. Ele acabou batendo no carro da frente, também pouca coisa, já estava quase parado, né? Um esbarrão, vamos dizer assim. A inicial também dizia que o nosso cliente tinha fugido do local, mas estranhamente existiam fotos
né? O nosso cliente tirou fotos do acidente, dos veículos envolvidos, tanto do veículo à sua frente, quanto da van e do próprio veículo, do caminhão dele. Fomos para onde expliquei para o cliente que se tratava de uma situação complicada, porque ele atingiu a traseira daquele veículo que estava à frente. Existia ali, foi arrolada uma testemunha, e o principal fator é que ele não estava habilitado, né? Esclareci que a situação não era das mais fáceis, mas que nós aceitaríamos o encargo para representá-lo naquele processo. Ciente ele de que o nosso objetivo, além do indeferimento, também poderia ser diminuir, né, atacar ali o dano moral e o lucro cessante, e também aquela supervalorizada orçamento do conserto da van. A instrução foi bastante tumultuada, a testemunha ocular parecia plantada, parecia uma testemunha treinada, parecia uma testemunha que só sabia, né, quando perguntado, só sabia dos detalhes de interesse da van, dos outros participantes ali também não existia. Foi acionado como corréu também o motorista deste veículo à frente do nosso, que também foi envolvido, mas quem bateu foi o nosso cliente. Então existiam existiam corréu, dois réus na ação. Nós representamos somente o motorista da van. O nosso maior receio na audiência é que este motorista do veículo à frente, que foi atingido somente pelo nosso caminhão, que ele fosse tender, né, e unir forças com o autor, mas não, ele foi muito coerente em reportar o que ele observou. Não atrapalhou, não ajudou, mas também não atrapalhou. A decisão em primeiro grau foi condenatória, né? Condenatória em todos os pedidos. Acho que houve afastamento apenas do dano moral, em razão de que não houve comprovação de que a empresa sofreu efetivamente um dano moral, mas o valor era muito baixo, né? O valor importante ali na ordem de R$40 mil, lucro cessante e dano material. Insistimos, né, na defesa, entramos com um recurso inominado ao tribunal, as turmas recursais do Tribunal de Justiça, e nesse recurso, além de atacarmos a sentença nos seus fundamentos frágeis, devemos aceitar os fundamentos frágeis, nós resolvemos utilizar uma dinâmica, demonstrar que aquela dinâmica que o juízo tinha aceito, que era a dinâmica do acidente trazido pelo autor, ele não era lógico, que ele não podia ter acontecido. Então fizemos algumas demonstrações gráficas e, por construção lógica, mostramos que, olha, desta forma que o autor está dizendo, não aconteceu o acidente. Tá? Atacamos o lucro cessante e atacamos o dano moral supervalorizado. E, não para nossa surpresa, mas ficamos bastante contentes, a turma recursal acolheu no todo os nossos argumentos, porque mais lógico, porque demonstrados de forma gráfica, afastando a responsabilidade do nosso cliente. E veja que bacana, também extinguiu o pedido contraposto lá daquele corréu, daquele veículo do qual o nosso cliente atingiu, porque a condenação não poderia alcançar, uma vez improcedente o pedido do autor, a condenação dele, o corréu, pedia que o nosso cliente, né, também réu, no mesmo polo, pagasse o conserto. Sim, é verdade, o nosso cliente bateu lá. Porém, ele não poderia fazer esse pedido de cobrança dentro desta ação, porque ali, nesse processo, ele estava no mesmo polo, ele também era réu. Como a ação foi julgada improcedente, a consequência é de que o principal afeta também o pedido contraposto, e foi extinto também o pedido contraposto. O resultado, quando apresentamos para o cliente, ele chegou até a se emocionar, mas a mensagem que nós devemos tomar é:
mesmo numa situação difícil, mesmo num resultado, numa sentença desfavorável, se você acredita nos teus argumentos, se você, advogado, acredita na sua tese de defesa, a mantenha com argumentos novos, talvez com um ângulo de visão diferente, mas existe sim possibilidade de reversão em instância superior. Se você gostou do tema e já teve uma situação parecida como essa, o meu aconselhamento é: procure sempre um advogado da sua confiança para orientação. Eu sou Eduardo Bolzon, advogado titular da Bolzon Advogados.